Olá, pessoas! Bem-vindo ao canal do Tata. Essa é a nossa segunda videoaula sobre religiões, sobre ciência da religião, sobre teologia geral, para que nós possamos ter ferramentas, elementos para podermos nos defender dos ataques que nós sofremos das outras religiões, das outras religiosas, não das religiões propriamente ditas, e principalmente dos cristãos, né? Cristãos evangélicos que nos atacam. Nem eles mesmos conhecem direito a religião deles e eles se acham no direito de atacar a nossa religião e todas as outras que são diferentes daquilo que eles professam, né? Então, na primeira aula, que está aqui no card, nós já falamos sobre o judaísmo, né? Sobre a religião que vai dar base para a criação do cristianismo no século I. Se você não assistiu essa aula, meu conselho, entra aqui no card, vai lá, assiste a primeira aula e depois você volta aqui e vamos para a segunda aula, que é essa que nós vamos começar agora. Tá bom? Eu espero você. Pode ir lá, assiste a primeira aula, porque essa aqui vai ser continuação daquela. E para que a gente possa aumentar o nosso cabedal de conhecimentos, para que a gente possa ter argumentos para poder conversar com evangélicos, com cristãos, com espíritas ou com qualquer outra religião que nos ataque, que nos subestime e nos vilipendiam. Tá joia? Desde já eu já peço para que você dê o seu like, que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e comente para que a gente possa ter um bate-papo mesmo sobre esses assuntos. Também vocês podem fazer seus comentários e nos comentários fazer perguntas. E a gente pode, no final dessas 4 aulas, serão 4 aulas, essa é a segunda, nós vamos fazer uma live em que nós vamos realmente responder todas as perguntas ao vivo, né? E a gente vai, inclusive, dar um presente para as pessoas, né? Que quem estiver na live com a gente vai enviar para as pessoas que estiverem na live de encerramento uma apostila com todo este curso que nós estamos dando em 4 aulas. Tá joia? Então vamos lá, vamos bater um papo hoje sobre cristianismo. Como é que se forma o cristianismo e como é que ele se estrutura no mundo e se transforma na maior religião do planeta. Depois da vinheta, segunda videoaula. Cristianismo. Olá, pessoas lindas e maravilhosas das religiões de matriz africana. Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila. Este é o canal do Tata e essa é a nossa segunda videoaula sobre ciência da religião, sobre teologia, sobre as religiões que existem hoje, atualmente, e principalmente as que nos perseguem, que nos criticam, não é? Hoje nós vamos falar sobre cristianismo. Como é que o cristianismo ele surge? Essa aula sobre cristianismo será dividida em 2 partes. A primeira parte sobre as origens do cristianismo, que nós começamos na aula da semana passada, dando as noções básicas do que é judaísmo, como o judaísmo se forma, como é que ele se transforma numa religião poderosa no primeiro século, que é o momento em que teremos a criação do cristianismo. Então, e quais são as bases que estruturam o judaísmo até hoje enquanto religião. Hoje nós vamos falar sobre cristianismo, como é que ele nasce, como é que ele se estrutura e como é que ele vira a maior religião do planeta. Na próxima aula, nós vamos falar especificamente de como este cristianismo se tornou, se expandiu e se dividiu em tantas ramificações para chegar no século XXI, com tantas linguagens diferentes, tantas ritualísticas diferentes e tantos pensamentos diferentes. E como e por que eles nos atacam tanto. Então essa vai ser a terceira aula. Nesta aula nós vamos entender o que é cristianismo.
para entender o cristianismo, nós vamos ter que entender um pouco sobre a figura central do cristianismo, que é uma pessoa chamada Jesus, Yoshua, que os romanos e os gregos vão chamar de Christos, que significa a mesma coisa. Mashiach, em hebraico, é a mesma palavra, a mesma tradução da palavra Christos, em grego, que significa enviado ou ungido, aquele que é ungido para uma determinada missão. Isso é Mashiach para os hebraicos. O povo hebraico, eles esperavam a vinda do seu Mashiach, aliás, esperam até hoje, do seu Mashiach, ou seu Messias, aquele que iria primeiro expulsar os invasores e os inimigos de Israel e da Judéia, daquele local, sentar-se no trono de Davi, por isso ele deveria ser da linhagem genealógica de Davi, e seria rei dos judeus, rei de Israel e rei dos judeus. Este rei teria um reino de paz, seria chamado o reino de Deus na terra, e ele converteria todos os povos ao culto a Yahvé, ou a Javé, ou Jeová, e seria um tempo de paz, porque seria o reino de Deus na terra. E terceiro ponto, e é mais importante, não o terceiro ponto, este rei, ele teria que ser um profeta, porque ele falaria pela boca de Deus, e ele teria que ser um sacerdote, porque levaria para Deus as nossas vicissitudes, os nossos problemas. Ele seria este veículo do povo com Deus. Ele teria que ser da descendência do rei Davi, descendência direta, ou seja, por parte de pai. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. E e teria que reunir as 12 tribos de Israel, vamos falar um pouco sobre isso também, e converter o mundo a Javé. Reunir as tribos de Israel é uma missão completamente impossível. E esta era a expectativa do povo judeu em relação ao seu Mashiach, ou seu Messias. Sabedores que somos das expectativas messiânicas do povo judeu, nós precisamos entender aonde é que Jesus se encaixa nesse processo todo. Esse Yoshua, como ele era chamado em hebraico. Yoshua, ou Jesus, ele, segundo os relatos bíblicos, e somente 2 evangelhos falam sobre o nascimento de Jesus, que é Mateus e Lucas, ele teria vindo de um lugar chamado Nazaré. Aliás, que Lucas não diz. Lucas diz que ele veio de Nazaré, mas Mateus não fala isso. Mateus diz que eles foram para Nazaré depois que voltaram do Egito. Mas os dois falam dessa cidade chamada Nazaré. E que o anjo teria ido a Nazaré e teriam encontrado uma jovem lá chamada Maria, recém-casada, mas ainda virgem, e teria engravidado essa jovem chamada Maria, e o marido dela, quando viu que ela estava grávida, sem ter tido nem nada com ele, quis abandoná-la. Aí o anjo falou: não, calma aí, José, peraí. Não se apoquente, não, porque o que está acontecendo com Maria não é nada disso, não. Ela não transou com ninguém, não. Foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que foi através de mim, que engravidou ela para que ela pudesse ser mãe do Salvador do mundo, do Filho de Deus. Legal. Neste ponto, tudo bem. Aí, o que acontece? Tem, então, a gravidez dela, e quando culmina, segundo o Evangelho de Lucas, o recenseamento. Neste recenseamento, então, Lucas vai dizer que o casal sagrado, junto com o menino, o casal sagrado, Maria grávida, já para ter a luz, vai para Belém, que era na Judéia, ou da tribo de Judá, para fazer o recenseamento, o censo
que foi chamado de censo de Quirino. E é neste censo que Jesus teria nascido, né? Neste momento. E um anjo, coral de anjos cantaram para pastores que pastoreavam de noite. Guarda essa informação, pastores de noite, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E depois, 3 magos do Oriente, não 3 reis magos, isso nunca foi dito. E também no Evangelho não diz que eram 3, dizem que eram magos do Oriente e vieram seguir uma estrela que vieram adorar o rei. Se vocês olharem o texto de Lucas capítulo 2, vocês não vão ver em nenhum momento Lucas falando que tinham 3 magos. E nem que eram reis magos. Nem Lucas e nem Mateus falam que eles eram reis. Os 2 evangelhos falam que eram magos. E não diz quantos eram. Eram 3 presentes, ouro, mirra e incenso. Mas não diz, em nenhum momento, nem os evangelhos dizem que eram 3 e muito menos dizem que eram reis. Tá bom? Dito isso, nós vamos conversar um pouco sobre as incongruências desses textos bíblicos em relação à ciência antropológica, sociológica e à crítica textual impressa no texto massorético. Primeiro, o censo de Quirino, ele aconteceu no ano 6, depois de Cristo. E Herodes, que teria mandado matar os inocentes para tentar matar Jesus, porque os reis magos, que não eram reis, disse para Herodes que estavam ali para adorar o rei dos reis. Então Herodes teria mandado matar todos os inocentes. Só que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Nós temos um interstício de 10 anos e nós não sabemos, nestes 10 anos, qual foi o ano em que Jesus realmente nasceu. Se ele foi contemporâneo de Herodes ou se ele nasceu no recenseamento de Quirino. Ah, mas não teve um censo no tempo de Herodes? Teve, mas foi 4 anos antes da morte de Herodes. Ou seja, no ano 8 antes de Cristo. Piorou a situação. Então não tem como fazer um comparativo de datação do nascimento de Jesus. Jesus nasceu quando? No ano 1. Pronto, vocês acabaram de resolver o meu problema. Se ele nasceu no ano 1, ele não nasceu nem no censo de Quirino, que aconteceu 6 anos depois do ano 1, e Herodes jamais poderia ter sido contemporâneo do nascimento de Jesus, porque ele morreu 4 anos antes. E falando de Herodes, Herodes foi talvez o rei mais documentado daquele tempo. Tudo que Herodes fez, escreveram. Nós temos documentações sobre Herodes o Grande, assim, para preencher uma biblioteca. Muito, muito material sobre Herodes. Tudo sobre Herodes foi imortalizado pelos escritores da época. E em nenhum momento, em nenhuma linha sequer, se menciona que ele tenha mandado matar inocentes. Crianças com menos de 2 anos para tentar, de alguma maneira, eliminar o pretenso rei dos reis que tinha acabado de nascer. Isso não aconteceu, isso é uma mentira inventada nos evangelhos. Porque Herodes nunca fez isso. E olha que um caso tão grave quanto esse, com certeza teria sido documentado por alguém. Com certeza. Naquele tempo, principalmente os gregos costumavam escrever tudo o que acontecia no mundo conhecido. E ninguém escreveu nada sobre isso. Ou seja, esse fato nunca aconteceu. E Jesus, se existiu, nunca foi contemporâneo de Herodes. E se ele nasceu por conta do censo, ele nasceu 6 anos depois de Cristo. Nós não sabemos quando é que Jesus nasceu. Se é que ele nasceu.
Mas, Tata Zezinho França, o senhor acabou de bagunçar o negócio. Você está dizendo que Jesus não existiu? Olha, se formos pegar pela a crítica textual, nós não vamos encontrar sequer um documento que possa nos trazer luz sobre a existência de um Galileu, filho de carpinteiro, que passou por todas essas experiências, morreu crucificado, ressuscitou o terceiro dia, todas as histórias. Alguém teria que ter escrito, mas ninguém escreveu. Nenhum dos escritores, Suetônio, Tácio, Filon de Alexandria, Filipe Menor, Flávio Joséfo, nenhum escritor da época sequer citou uma linha, uma letra sobre Jesus, seus discípulos, seus apóstolos, sua mãe, Madalena, nenhum. Nós temos documentos que falam da existência de João Batista. Sim, mas não de Jesus. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a questão da cidade de Nazaré. Eu sinto informar a vocês que a cidade de Nazaré nunca existiu. Esta cidade não existe, nunca existiu. Na verdade, Jesus teria sido chamado de Nazareno ou Nazireu, que era uma condição de santificação de uma criança por conta de... Normalmente era um voto, uma promessa que os pais faziam para aquela criança, para que ela fosse santificada. É como hoje sempre teve isso, de uma mãe ou um pai fazer uma promessa. Uma promessa para um filho, para que ele nasça com saúde, ou então ele está com uma doença, olha, eu faço uma promessa do menino não cortar cabelo, ou levar ele para a igreja, ou ele ser padre, virar coroinha, sei lá, alguma coisa, em troca da saúde dele, e depois se cumpre. O nazireato era a mesma coisa, os pais faziam um voto de nazireum, era nazireum, era chamado isso, e essa criança, então, era santificada ao templo. Então, ele tinha que ficar um tempo no templo, ele tinha que ir de vez nos seus tempos ao templo e passar um tempo lá, aprender com o sacerdote. Essas coisas tinham que acontecer por esse voto de nazireato, ou nazireum. Jesus teria sido o único nazireu, ou nazireum, ou nazareno da Bíblia? Não! Gideão era... Sansão era nazirenato, era um nazareno, era um nazireum. Balaão era um nazireum. Tinham vários nazireuns, vários nazarenos. Você vai lá no livro dos reis, no livro de crônicas, você vai achar um monte de nazarenos lá. Não nazarenos porque nasceram na cidade de Nazaré, não, porque eles tinham votos de nazireato, o voto de nazireum. Então era chamado de Nazareno ou Nazireu. Então, a cidade de Nazaré, esqueçam, essa cidade jamais existiu. Jamais existiu. Principalmente na Galileia, que era um lugar muito complicado. A Galileia era uma cidade muito ao norte ali de Israel, o que faz com que Jesus não fosse judeu, e sim israelita. Olha lá na primeira aula... Vocês vão entender a diferença de Israel e Judá, tá? Jesus, se ele era galileu, ele não era judeu. E se ele nasceu na Galileia, não tinha judeus na Galileia. Primeiro Macabeus vai dizer que Judas Macabeus retirou todos os judeus da Galileia e de Arbates e levou para a Judéia. E não tinha mais judeus lá desde da metade do século II a.C. Não tinha galileus lá judeus na Galileia. Se Jesus era galileu, ele não poderia ser judeu. Se ele não era judeu, ele não poderia ser o Messias, o Mashiach. Tudo bem? Também vamos cair no processo da questão da genealogia de Jesus sendo descendente do rei Davi. Vamos falar sobre isso já. Entendeu? Por quê?
Porque a gente precisa entender a questão da herança genética, genealógica de Jesus. Se o Mashiach, o Messias, precisava ser descendente de Davi, Mateus inventa uma genealogia para provar essa descendência e Lucas inventa outra que é completamente diferente. Completamente diferente. Nós precisamos, para entrar nesse assunto, entender por que Maria era chamada de virgem. Na verdade, ela não era virgem. Ela era uma mulher casada e teve vários filhos, não só Jesus. Nós temos documentos da existência dos irmãos de Jesus e não de Jesus. Jesus teria tido 3 irmãos, Tiago, Judas e José. 3 irmãos carnais e mais 2 irmãs que nós não sabemos o nome. Pois é, Tiago e Judas, nós temos documentos sobre a existência dessas 2 pessoas que se diziam irmãos do Senhor no século I. E no século II a gente tem esses documentos. Não temos documentos sobre Jesus, mas temos documentos sobre Judas e sobre Tiago. E sabemos da existência de José também. Tá bom? A confusão em relação a Maria ser virgem, ela se dá no século 300, no século 3 a.C., século 4, perdão, por volta de 325, o faraó Ptolomeu convoca 72 sábios escribas judeus para fazer a tradução do Torá e do Tanakh, ou seja, do Velho Testamento, para o grego. E esses 72 fazem realmente um trabalho muito bonito. É a chamada versão Septuaginta, porque eram 70, a versão de 70. 70 sábios, 70 escribas. Muito bem, só que nem tudo foi mar de maravilhas. Eles erraram em alguns pontos. Principalmente quando eles fizeram a tradução da palavra do versículo 14 do capítulo 7 do livro de Isaías, que diz lá: e a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Isso aí eles erraram. Porque eles trocaram a palavra Betulá por Aimá. Aimá significa virgem, mas a palavra original no hebraico é Betulá, que significa jovem. A palavra em hebraico é Betulá, significa jovem, uma moça jovem. A palavra Aimá, Aimar, significa virgem. Essa confusão provocou o que existe até hoje de acreditar que Maria é virgem. Então, o conceito de Virgem Maria se deu por conta de um erro textual da Bíblia dos Septuagintas. Não existe. Maria era uma mulher casada. Maria, ela não era virgem. E aí, vamos perguntar para você e você vai me responder. Se o Messias precisava ser da descendência do rei Davi, e se a descendência vinha pelo pai, como é que ele era filho de Deus e foi concebido pelo poder do Espírito Santo? No momento em que ele é concebido pelo Espírito Santo, ele não perde a genealogia do rei Davi? Pois é, isso é um grande problema. Se ele é filho de Deus, ele não é o Messias, porque o Messias não poderia ser filho de Deus, tinha que ser filho de um homem descendente do rei Davi. E é por isso que Mateus traz uma genealogia de José, e Lucas traz uma outra genealogia, só que de Maria. E vai dizer, então, não, a genealogia de Maria, mas não poderia ser. A genealogia, não, a descendência jamais poderia recair sobre a descendência materna, e sim paterna. Era sempre pelo pai. Ou seja, se Jesus era filho de José, existe alguma chance dele ser o Messias. E só aí também para, tá? Se ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e era filho de Deus, então ele não poderia ser o Messias, porque ele não era da descendência de
Davi. Temos uma polêmica aí. Você prefere Jesus Filho de Deus ou Jesus Messias? Ah, Tata, os dois são a mesma coisa. Não são, não. No começo da aula eu falei que o Messias era uma atribuição completamente terrena e física. Ele era um rei, um sacerdote, um profeta, um homem que reconstruiria o templo, sentaria no trono de Davi, resgataria as 12 tribos de Israel. E quem não sabe o que é as 12 tribos de Israel, está aqui no card. Eu já falei sobre os 12 filhos de Jacó, está lá na primeira aula, só olhar lá. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, José e Benjamim. E teremos que falar novamente sobre isso, por causa da tribo de Efraim e a tribo de Judá. Tá? Que acontece no nascimento de Jesus. Que é um outro erro, que é a questão de Belém. Lá em Isaías diz, e tu, Belém Efrata, dentre todas as cidades será a menor, e de ti sairá aquele que regerá todos os tronos. Pois é, Lucas, quando vai falar sobre esse texto, ele eu não sei se por má fé ou se por inocência mesmo, ele traduz, e tu, Belém de Judá. Judá era uma tribo e Efraim era outra. Belém fica em Efraim, não fica em Judá. O que faz de Jesus não judeu. Se ele nasceu em Belém, ele nasceu em Efraim, ele não nasceu na Judéia. A Judéia era da tribo de Judá. Se ele nasceu em Belém, ele nasceu em Efraim, que era outro lugar. Entendeu? Você nasceu no Rio Grande do Sul, você não é paulista, você é gaúcho. Se você nasceu na Bahia, você não é pernambucano, você é baiano. Se você nasceu em Minas Gerais, você não é goiano, você é mineiro. E assim por diante. Se Jesus nasceu em Belém, ele não é judeu, ele é efrata. Outra bagunça que o Novo Testamento faz. Tudo bem até agora, gente? Vocês estão conseguindo pegar o pensamento aqui? Vocês perceberam que o nascimento de Jesus, segundo a Bíblia, é uma tremenda de uma confusão, né? Uma tremenda confusão. Uma tremenda confusão. O que nós podemos falar é que o cristianismo já nasce nessa bagunça toda. E ele se desenvolve nessa bagunça toda. Jesus existiu? Nós não sabemos. Bom, mas um profeta que fez pregações, que foi considerado Messias, rei dos judeus, etc. Isso tinha todo dia, apareciam uns 10 naquele tempo. Porque existia um entendimento, uma esperança messiânica. E todo dia tinha um profeta novo trazendo uma nova versão do judaísmo. Mas Jesus não criou o cristianismo? Não, em nenhum momento. Ele só pregou uma nova visão, um novo pensamento do judaísmo. Isso era normal. João Batista já fazia isso através da questão dos seus batismos, que era o Tevilá, o batismo. Todo dia aparecia um Messias novo, todo dia aparecia um profeta pregando um novo jeito de cultuar Yahvé, Jeová. Todo dia tinha uma novidade, todo dia. E todo dia tinha um sujeito se dizendo Messias, pegando em armas até, e fazendo revoltas contra os romanos. E todo dia tinha pelo menos uns 10 Rei dos Reis, Messias, sendo crucificado. Todo dia. Jesus era só mais um, se é que ele existiu. A questão é que os outros, na sua grande maioria, nós temos documentos que falam sobre eles. Só não temos documentos que falem sobre Jesus. Estranho isso, né? Como é que a pessoa mais importante da história da humanidade não tem nenhuma linha sequer escrita sobre ele? Ah, tá, mas e a Bíblia, o Novo Testamento? Oh, temos um problema. Porque o Novo Testamento não foi criado no tempo de Jesus. Os evangelhos foram escritos somente no ano 76, que o livro de Marcos, que foi o primeiro,
78 o livro de Lucas, ou 79, no ano 80 o livro de Mateus e o livro de João somente em 95 a 98. Ou seja, 50 anos depois da tal morte de Jesus. Não tem nada escrito sobre Jesus no tempo dele. Acreditam os estudiosos que havia uma documentação antiga que era chamada de fonte Q ou fonte Quelle, que teria servido de base para Marcos escrever o seu evangelho. Vocês perceberam que dos 4 evangelhos, 2 foram escritos por pessoas que não conheceram Jesus? Marcos e Lucas. Lucas era grego, era um médico grego, secretário de Paulo. Aí vocês me dirão, o senhor está me dizendo que Jesus era judeu, pregou o judaísmo, não criou uma nova religião, e o cristianismo? Quem criou o cristianismo? Pois é. Conta-se que por volta do ano 40, entre 40 e 42, um sujeito chamado Saul, ou Saulo, viajando para Damasco, na Síria, para prender os do caminho, que eram os seguidores de Jesus, teria ele e a sua comitiva visto uma grande luz e caiu do cavalo. E aí, então, quando ele tinha caído do cavalo, uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo teve seu nome mudado para Paulo, que era Saulo, ficou cego, foi para Damasco e lá, então, ele ficou hospedado na casa de um tal de Ananias, que orou e ele recuperou a visão, disse que caiu como escamas os olhos dele, e ele começou a pregar a Jesus que ele viu na estrada. Peraí, por que o senhor fez isso, esse negócio de o Cristo que ele viu na estrada? Porque aquele Cristo que ele teria visto na estrada nada tem a ver com aquele Jesus, que Yoshua, aquele Jesus lá de Jerusalém morto. Aquele sujeito lá da Galileia. Este que Paulo vai pregar e construir igrejas, abrir igrejas, nada tem a ver com o Jesus lá de Israel, lá da Judéia. E aí a questão é a seguinte, mas a história me parece bem convincente. Tá bom. Se vocês forem pegar essa história da queda do cavalo de Paulo, você vai ver no Novo Testamento que ele fala sobre isso 3 vezes. 2 vezes é a narrativa do próprio Lucas, em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 10 a 18, é a primeira narrativa, que quando Lucas, então, conta esse fato que teria acontecido com Paulo. Depois, então, em Atos 26, versículos 12 a 18, Paulo mesmo vai narrar essa história num depoimento que ele dá ao rei Agripa, ao rei Herodes Agripa e à sua esposa Berenice. Que a gente não sabe se era esposa ou se era irmã. E depois Gálatas, lá na carta aos Gálatas, Paulo teria repetido esta narrativa, que está lá em Gálatas, capítulo 1, dos versículos 11 a 14. Cada vez que Paulo conta essa história, ele conta totalmente diferente. Numa vez o povo, só ele viu a luz e todo mundo ouviu a voz. Na outra narrativa, ele ouviu a luz e ouviu a voz, mas o povo só viu a luz, mas não ouviu nada. Na outra narrativa, ninguém ouviu nada. Aí tem, ou todo mundo viu, ou todo mundo não viu, ou todo mundo... A questão é a seguinte. Um fato como este era para ter sido assim muito bem documentado também por todo mundo naquela época. Ninguém falou nada. E a pergunta que eu faço é, cadê essas pessoas que estavam com Paulo neste momento? Porque, olha, ver um extraterrestre descendo lá e conversando, e todo mundo cai do cavalo, aquela luz brilhante, etc. E
e aquela voz vindo do céu, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, esses caras deveriam ter sido os primeiros convertidos por Paulo, né? Deveriam ser os líderes da nova religião que ele estava fundando. Pois é, na Bíblia não fala nem o nome deles. Eles simplesmente somem depois do fato acontecido lá na estrada de Damasco. Ou seja, essa história de Paulo foi uma invenção de Paulo. Que o que Paulo mais gostava de fazer era aparecer. Porque Paulo vai criar uma nova religião. Primeiro, ele se autodenomina apóstolo. E ele não era apóstolo. Apóstolo eram os 12 que Jesus escolheu. E depois da morte de Judas Iscariote, escolheu-se então Matias para sucedê-lo. Está lá em Atos capítulo 2. Paulo não era. Paulo nem conheceu Jesus. Paulo não foi escolhido por Jesus. Paulo não viu a morte de Jesus, a ressurreição, a ascensão. Paulo não conviveu com Jesus. Paulo não foi escolhido nem por Jesus e nem pelos outros apóstolos. Por isso que ele foi repreendido pelos outros apóstolos no primeiro concílio de Jerusalém. E Paulo começa então a escrever cartas, começa a abrir igrejas e escrever cartas. E aí então nós temos o começo do Novo Testamento. Porque o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, ele é escrito no ano 48 ou 49 da era cristã, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. E aí depois ele vai escrevendo as outras cartas. Neste momento é que Tiago, não concordando com as bobagens que Paulo estava falando, escreve a sua carta, que é a carta a carta de Tiago, a carta católica de Tiago. Olha lá na Bíblia, lá no finalzinho, em que ele vai dizer, contra o que Paulo estava pregando, que a fé sem obras é morta. Paulo já dizia que não, que a salvação vinha do crer, porque o ser humano estava morto em seus pecados, por causa do pecado de Adão, e o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a salvação. Gratuito. Lá em Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? Isso é por fé. Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, a salvação não é para quem quer, nem para quem corre, sim para quem Deus quiser ter misericórdia. Então, para Paulo, você pode fazer todo o bem que você quiser. Se Deus não te escolher para ser salvo, babau, você está na lona. Você vai para o inferno, passar a eternidade sendo furado pelo capeta lá, dando cutucada no seu Edi. Tá bom? Você pode fazer o que você pode ir lá na igreja, quando o pastor falar quem quer citar Jesus, você levanta a mão. Se Deus não te escolheu, meu filho, você está na lona. Você está ferrado. Você vai ficar lá com capeta, com tinhoso, com beiçudo, com 7 peles. Você está ferrado. E Tiago fala que não, Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou totalmente diferente. Jesus falou, olha, se vocês não fizerem por qualquer um desses pequeninos, vocês fazem por mim. E não adianta lá no final do dia do juízo, vocês vierem com o Senhor, 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 que eu vou mandar vocês para aquele lugar. Não vem de sacanagem não, porque eu estou de olho em vocês, cambada de cabrunco. E o que Jesus teria dito para o jovem rico? Vende tudo que você tem, dê aos pobres, tome a sua cruz e venha após mim. E foi isso que Jesus falou para o jovem rico. Por quê? O que Jesus fez com a cruz dele quando pegou a cruz dele? Foi lá para Gólgota e morreu. E quem quer ir morrer com Jesus? Né? O que Jesus pregou foi totalmente diferente do que Paulo pregou. Paulo pregou um Cristo novo. Uma religião nova. Que, por acaso, é este cristianismo que existe hoje. Ou seja, esse Jesus do Evangelho não cabe no cristianismo. Ele não está no cristianismo. O Jesus dos evangelhos não está no cristianismo. O que está no cristianismo é o Cristo de Paulo. Paulo inventou um Cristo, criou uma religião chamada cristianismo,
que não incluía o Jesus lá da Galileia, da Judéia. Aquele Jesus não cabe na religião de Paulo. Paulo criou um Cristo novo. E esse Cristo novo era simpático aos romanos, porque Paulo era romano. Ah, você não sabia disso? Pensou que ele era judeu? Ele era judeu da diáspora. Ele nasceu em Tarso, hoje Turquia, de uma família judia, mas uma família judia da dispersão. Só que sabemos que o pai do Paulo comprou a cidadania romana, então ele era romano. E ele mesmo diz isso lá no livro de Atos, no capítulo 26, no versículo 15 a 17. Ele diz que ele é cidadão romano. E é por isso que ele não teria sido crucificado e sim degolado no ano 66. Tá bom, vamos para frente. E o que é que nós tínhamos de cristianismo nesse primeiro século? Né? Paulo inventou um Cristo, tá? Que era esse Cristo que ele inventou, que ele pegou uma religião que já existia em Roma, que era o culto ao deus Mitra, ao deus do Solis Invicto, o deus Sol, e só tirou o Mitra de lá e colocou o Cristo dele, que tinha algumas relações com esse Jesus da Palestina. Então, esse Cristo de Roma foi simplesmente substituído. Tirou Mitra e colocou Jesus. Então, aí você tem Santa Ceia, Eucaristia, mitraísmo. A batina dos padres, mitraísmo. A missa é mitraísmo. A mitra, aquele negócio que o Papa colocar na cabeça, mitraísmo. O batismo, mitraísmo. Tudo é mitraísmo. Tudo era do mitraísmo. O culto cristão é o culto mitraico, que só substituiu o Cristo. O Cristo do mitraísmo era Mitra. Tirou Mitra, né, demitiu Mitra e substituiu ele por Cristo, por Jesus Cristo. Só isso. Entendeu? Foi essa a operação que Paulo fez. Tá, mas só tinha esse cristianismo? Só tinha esse cristianismo? Não. Cada local tinha seu cristianismo diferente. Por exemplo, existe uma lenda que os cristãos foram perseguidos em Roma, que viraram almoço de leão, que foram crucificados por Nero e Nero botou fogo nas cruzes, nos corpos desses cristãos que iluminaram os jardins de Roma, etc. Isso é tremenda balela, tremenda mentira. Isso foi inventado por Eusébio de Cesareia no século IV. Os cristãos não foram perseguidos em Roma. Quem foi perseguido eram os judeus, porque eles arrumavam muita encrenca, tanto que Cláudio, o imperador Cláudio, depois Calígula também fez isso, mas expulsa esses judeus de lá, porque eles davam muito problema em Roma, e principalmente os crestões, que eram discípulos de um cara chamado Crestus, o Essênio. Esse Crestus, o Essênio, ele teria sido crucificado por arruaça. Ele fez muita arruaça. É considerado um dos Messias, tá? Nós vamos falar sobre isso já. E eles fizeram tanta arruaça, que eles viviam tomando porrada dos romanos. Esses crestões, sim, foram perseguidos. Mas como é que você está falando bobagem? Pois é, porque aí se você pega Tácito, Suetônio e Flávio Joséfo, que falaram sobre esse caso, se vocês vão nos originais dos livros dele, onde está escrito cristãos, a análise crítica textual conseguiu descobrir que a palavra cristão foi sobreposta em cima do crestão. O E foi apagado e colocado um I, numa falsificação grotesca.
grotesca, grotesca. O próprio Fílon de Alexandria deixa claro que não havia cristãos em Roma, porque eles não eram nem loucos de irem para Roma, porque os romanos teriam matado o seu líder, estava perseguindo os seus seguidores, porque eram considerados traidores. Você acha que os caras iam para onde? Para Roma, onde os caras estão querendo matar ele? Né? Imagina só, o traficante abriu uma boca de fumo em frente da delegacia. Você acha que seria muito burro, né? Seria uma burrice tremenda. Então, são lendas, isso não aconteceu, não teve perseguição a cristão, isso é invenção de Eusébio de Cesareia. Nós falamos, então, que os romanos, então, eles criam esse cristianismo deles, eles tinham o mitraísmo, é substituído por esse cristianismo com a figura desse Cristo paulino, ou seja, de Paulo, mas o mundo inteiro conhecido tinha cristianismos e cada cristianismo com um Cristo diferente. Legal isso, né? Sabe quantos evangelhos haviam sido escritos no mundo pelos gnósticos? Mais de 100. Mais de 100 evangelhos. E existiam muitos cristos que eram considerados messias. Muitos. Muitos. Nós tínhamos Apolônio de Tiana, tínhamos o Roni. Roni, ele era um cara que ele fazia círculo e ele ficava dentro desse círculo e depois rezava e fazia invocação para que chovesse, né? Nós tínhamos Simão Mágico, que tem até um trecho sobre ele lá em Atos dos Apóstolos. Você tinha Eleazar, você tinha Enalém, o Essênio. João Batista também era considerado Messias. Jesus de Ananias, Banus, né? Nós tínhamos Hanina Bendaba. Assim, todas essas pessoas eram chamadas, eram cultuados como Cristos. Eram cultuados como Cristo. Então tinha os cristãos que acreditavam que o Cristo era Hanina Bendaza. Tinha outros, em outro lugar tinha a igreja dos cristãos que acreditavam que era Banus, outros que era Eleazar, outro que os simonitas, que eram os mais numerosos, né? Que acreditavam que era Simão, o mago, né? E principalmente Apolônio de Tiana. Não tinha só Jesus de Cristo, não. Tinha muitos Cristos. Isso vai até 325. Em 325, o imperador Constantino, então, ele fala, tá uma palhaçada esse negócio aí. Cada local tem um cristianismo diferente, um Cristo diferente. Tá uma bagunça tão grande nesse pardieiro chamado Império Romano. Vamos acabar com essa papagaiada. Trouxe todos os ministros aí dessas religiões aí. Falou, vem cá, o pastor fulano, apóstolo fulano, você aqui, sacerdote fulano. Trouxe os representantes de todos os cristianismos do mundo inteiro, do Império Romano, mandou todo mundo para uma cidade chamada Niceia, hoje na Turquia, aquele tempo era chamado de Ásia Menor, trancou os caras lá dentro e falou, olha aqui, ô cambada de louco, vocês só vão sair daí quando vocês criarem uma só religião cristã. Eu quero uma religião cristã só, com um Cristo só. Porque vocês estão fazendo um monte de papagaiada. Eu quero uma religião que seja, então, universal. A palavra universal em latim é católicos. Por isso é que a igreja foi chamada, então, de católica. Católicos é do latim universal, ou seja, todo o império teria somente um cristianismo, um só Cristo e uma só fé. Da onde vem a terminação, a ideia do um só rebanho e um só pastor. Entende? E aí, então, eles constroem um cristianismo único
e constrói, então, um credo único para todo o império e toda a religião, que passa a ser católica, ou seja, universal, a única de todo o império. Então, este credo é chamado de credo niceno, porque é da cidade de Niceia, que é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, olha a influência grega aí, ao Hades, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou seja, universal. O que significa isso? Eu creio que em todo o mundo só exista uma igreja cristã que congregue todos os cristãos com o mesmo pensamento. Então, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, ou seja, isso significa a comunhão dos santos é que todos os salvos estarão juntos no céu e não perderão essa salvação. Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Isso daí tudo é uma sequência de profissão de fé. É aquele códex que diz o que é o cristianismo. Não é uma reza. Isso não é uma reza, como as pessoas pensam. As pessoas pensam que isso é uma reza. Não, não é. Isso é uma confissão de fé, é uma profissão, é o credo niceno. Um minuto só, gente. Pronto? Estão entendendo o que eu estou falando? Está difícil de entender? E assim surge o cristianismo. E o Novo Testamento? Ele só vai surgir exatamente por volta do final do século IV. Que aí os 4 evangelhos são escolhidos e muitos ficam de fora, muito por força e influência de Eusébio de Cesareia. Papias de Herápolis também teve uma influência nisso, Irineu de Lyon, e que de escolha de quais seriam os livros que entrariam no Novo Testamento. Muitos não eram para entrar, outros era para entrar e não entraram, como o Pastor de Hermas, o Evangelho dos Hebreus, que o próprio Eusébio de Cesareia ele cita como um livro muito bom. O Evangelho de Paulo e Teca, o Evangelho de São Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho... Tem muitos, o que não faltava era Evangelho naquela época, tinha muita literatura. Entretanto, só 4 evangelhos acabaram entrando nesse compêndio do Novo Testamento, esse cano do Novo Testamento, e as cartas de Paulo, sendo que das 13 cartas de Paulo, só 7 foi ele mesmo que teria escrito, o resto eram pseudoepígrafas. Ou seja, pessoas que escreveram e botaram o nome dele como autor. As 3 cartas de João, sendo que só uma era dele, as outras 2 também não eram dele, as 2 cartas de Pedro, e nós temos já provas de que a segunda de Pedro não é de Pedro, foi escrita no século II, no finalzinho do século II, tá? O livro a carta de Judas, carta de Tiago, que as igrejas de Paulo odiavam, e aí o livro dos Hebreus, que ninguém sabe quem é o autor, e o Apocalipse de João, sendo que todo mundo queria que entrasse o Apocalipse de Pedro, e não entrou. Bom, esse compêndio vai virar um compêndio que vai se transformar em Novo Testamento somente no final do século IV, né? Que nós vamos ter 2 documentos, o Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus, que são os 2 primeiros documentos do Novo Testamento, e o Codex Compilati Muratori, que é feito por um cara chamado Ticiano. Tudo bem? Que é a primeira vez que os 4 evangelhos entram numa mesma publicação. No século V, então,
final do século V, a primeira Bíblia é criada, que é a Bíblia Peshittá, que até hoje é usada pelas igrejas sírias. Essa Bíblia Peshittá, no entanto, não traz os livros que eles acham que não são simpáticos a Paulo. Por exemplo, não traz a segunda carta de Pedro, não traz a segunda e terceira carta de João, não traz carta de Tiago, principalmente, que eles odiavam Tiago, e não traz a carta de Judas, e nem o Apocalipse de João. Então ele só tem 22 livros no Novo Testamento e não 27, como as outras Bíblias trariam. Entendeu? Aliás, até hoje, a Bíblia Peshittá só tem 22 livros. Tudo bem? Bom, assim então foi criado o Novo Testamento e assim foi criado o cristianismo, na sua essência. Nós paramos por aqui hoje, porque já falamos mais do que a tia do Yakut. E como é uma videoaula, vale um vídeo mais longo. E olha que nós não falamos nem 10% do que precisava ser dito. Mas nós vamos parar por aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Na próxima aula, nós vamos falar então sobre como o cristianismo ele vai se espalhar pelo mundo, se formatar enquanto sistema religioso e como é que surgem os cristãos protestantes que vão dar origem aos evangélicos. E aí eu vou trazer uma revelação muito legal sobre a criação dos pentecostais, como é que eles surgem, da onde surgem. E eu já vou dar uma dica. Os pentecostais, eles surgem do culto de orixás nos Estados Unidos. E vai ser, imagina só como vai ser essa aula. Espero vocês, então, na sexta-feira com o nosso vídeo normal. Amanhã tem aqueles nosso videozinho de 10 minutos. E na sexta-feira, então, tem o nosso vídeo normal sobre candomblé. E vamos falar sobre Angola, culto com Angola. Eu sempre falo muito sobre Queto, muito Queto. E aí tem o pessoal que me cobra. Pô, Tata, a senhora não fala de Angola. Vamos falar de Angola na sexta-feira. Sobre esse assunto que nós estamos tratando, sobre cristianismo, isso vai estar num próximo livro meu, que será lançado ainda no final do ano. Espero que eu consiga lançar esse ano esse livro, que é o livro A Menina dos Olhos da Minha Mãe de Santo, que ela ama esse livro, que é O Último Messias Solar, uma reportagem em busca do Jesus histórico. Tá? Esse livro, espero que eu ainda consiga lançar esse ano. Tá bom? Eu quero pedir então que vocês se inscrevam, por gentileza, gente. Ajudem o Tata a chegar em 1000 inscrições. Ajuda o Tata. Tá difícil, o povo não se inscreve, o pessoal até assiste os vídeos, mas não se inscreve. Se inscreva, me ajude. Comente, compartilhe, dê seu like ou seu dislike, não tem problema, é seu direito. Comente. Faça perguntas, vamos bater um papo. No final das 4 aulas desse curso, nós vamos então convidar vocês para uma live, onde nós vamos conversar todo mundo nesta live. E nesta live, então, a gente vai cadastrar as pessoas que vão receber a apostila desse curso que eu estou dando. Então é legal que você acompanhe, assista aos vídeos até o final, faça a sequência dessas aulas, porque eu acho que vai ajudar muito vocês, tá bom? Porque chega da gente ser vilipendiado e muita gente não saber o que responder. Não saber o que responder, entendeu? E aí tem muita gente dentro da nossa religião achando que o cristianismo é o up do up, é o must. E não é. Eles não são uma religião autêntica, da mesma maneira que o judaísmo não é. Eles foram formados em cima de mentiras, enganações. E Jesus mesmo, aquele Jesus crucificado lá da Judéia, ele nada tem a ver com o cristianismo que nós conhecemos. Nada. Ele não participa desta festa. Ele não foi convidado para essa festa. Ele não é dessa religião. Se tivesse que se criar uma religião de Jesus com aquele Jesus histórico, seria totalmente diferente do que é o cristianismo que nós conhecemos hoje. Tá bom? Então, até sexta-feira com o nosso vídeo normal e na próxima terça-feira a nossa próxima videoaula. Um beijo a todos,
Se inscrevam, compartilhem, comente e dê seu like ou seu dislike. E um beijo a todos. Obrigado por chegarem até o final do vídeo comigo. Abençoa minha mãe, abençoa meu pai, ao passo que me lembrarei, direi, dirá. Macuyu, Colofé, Benoim, Mojuba, do pé.